Olá, Sabores e Histórias está entrando no ar. Que bom contar mais uma vez com a tua companhia. Vocês estão vendo que hoje o programa está num ambiente espetacular, em meio à natureza. Olhem que lugar especial. Então aqui vai ser feita hoje a gravação do meu programa. Vou explicar um pouquinho para vocês. Esse é um lugar que eu costumo vir com frequência com a minha família para passar o fim de semana, para relaxar, passar uns dias de tranquilidade por aqui. E o lugar é tão bonito que dessa vez eu pensei, por que não gravar um programa e compartilhar isso com vocês? Então, depois da nossa vinheta, eu vou apresentar para vocês quem vai estar cozinhando junto comigo hoje, mas vou adiantar, é da minha família. Então, roda a vinheta. Cheguei agora no lugar onde vamos preparar nossa receita. Olhem só, a parrilla com foguinho para aquecer, porque depois de alguns dias muito quentes, agora a temperatura ficou mais amena, então despertou até a vontade da gente fazer um foguinho aqui na parrilla. Então, chega de mistério, bora anunciar quem é a minha convidada de hoje. Kellen Schmidt, minha cunhada. Eu disse, já adiantei, Kellen, que era da minha família. Talvez o pessoal estivesse esperando que fosse meu namorado. Ah, é verdade. Mas bem provável. Mas quem manda bem mesmo na família, nas panelas, é a minha cunhada, que é advogada da área trabalhista, que a gente vai conversar também sobre a carreira, sobre a história dela para vocês conhecerem. A gente recentemente teve o Dia da Mulher, então nada melhor que uma mulher que também é sinônimo de força, representatividade. Então, que bom que tu aceitou participar do programa e vai compartilhar uma receita com a gente. Olá a todos, é um prazer estar aqui com a Patrícia, minha cunhada, né, que tem feito esse programa trazendo histórias, né, de empresários da cidade, empreendedores, né, que vem trazer um pouco da sua história, que eu acho legal que as pessoas conheçam, né, de onde, né, as pessoas saíram, enfim, como elas chegaram aonde elas estão, né? Então é bem interessante a gente conhecer um pouco dessa história e principalmente das pessoas da nossa cidade. Às vezes a gente traz também chefes de cozinha que a gente aprecia pelos pratos que a gente conhece nos restaurantes, mas não sabe a história por trás, né? Então tá sendo muito interessante, a gente tem feito programas ótimos. E eu quero contar para vocês que eu aprendi a fazer risoto por conta da Kellen. A Kellen uma vez me apresentou um risoto, eu comecei a prestar atenção e desde então sempre comecei a fazer e fui me aperfeiçoando. Mas como a gente já teve alguns programas com risoto, eu pedi para ela, vamos fazer então um prato um pouquinho diferente, que também sempre nas jantas, encontros entre amigos e entre família, também é um prato que a Kellen faz bastante. Conta pra gente o que tu pensou em fazer hoje, Kellen. Bom, hoje eu vou fazer uma massa de forno, que essa massa, inclusive, ela tem uma história, né? Quem me ensinou a fazer foi uma grande amiga, a Janice, também advogada. Fomos colegas de faculdade e na época da faculdade nós nos reuníamos muito para confraternizar, enfim, com os nossos maridos, e ela sempre apresentava essa massa. Então era uma massa que a gente chegava, quando a gente chegava na casa da Janice, ela perguntava a gente perguntava, na verdade, com sobremesa ou sem sobremesa, para saber se a gente poderia comer bastante ou não, né? Se não tivesse sobremesa. Então significava que a massa era muito boa. Eu já boa. Entreguei que é uma massa. Mas eu tinha dito, então. Uma massa de forno, então, com ingredientes básicos, assim, né? Já confesso de antemão que, na verdade, a minha cozinha é uma cozinha intuitiva, nunca fiz curso nem nada, na verdade, né? Aprendi a cozinhar com a minha mãe, né? E talvez essa paixão pela cozinha veio dela, né? Muito embora a passagem dela aqui tenha sido rápida, né? Talvez ela tenha me preparado para isso, né? Então, como ela costumava sair muito com meu pai, final de semana iam para fora, às vezes viajavam, eu ficava muito em casa. Às vezes ficava com a minha avó, enfim. Então eu fui aprendendo a cozinhar, assim, com ela, com a minha avó, né? Depois, com a passagem dela, eu acabei também tendo que administrar a casa, né? Tinha a função das pessoas que trabalhavam ali, o meu pai, então acabou que isso acabou fazendo parte muito cedo da minha vida. Então, por isso que eu acho que eu tomei gosto. Hoje não cozinho muito no dia a dia, em função do trabalho.
mas sempre que possível eu faço. Pois é, a Kellen gosta muito dessa função de receber amigos em casa, aquela mesa posta. Mas antes da gente continuar a nossa conversa, vamos apresentar os nossos ingredientes. Kellen, me conta aí o que a gente precisa de ingredientes para essa massa de forno. Tá. Essa massa de forno, na verdade, vocês podem, inclusive, ou adicionar elementos, né? Hoje eu fiz ela bem básica. Eu trouxe um bacon, tomate, né? Que a gente acaba tirando ali as sementes, milho, cebola, pimentão, tá? Se vocês quiserem trocar, por exemplo, o bacon por uma linguicinha calabresa ou por um chester, enfim, o bom é ter um toque defumado, que isso dá dá um diferencial assim na massa, tá? Depois, pro molho, a gente vai usar a cebola, a maionese e o requeijão. Isso é para um segundo passo. A gente escolheu uma massa espaguete, né, da Ditaliani, que ela é uma massa da linha Colonial, que ela é de rápido preparo, né, que é 3 minutinhos, coloca na água, já tá pronta. Mas a gente vai colocar ela no forno também, por isso que vai ser assim, ó, muito breve mesmo o cozimento, mas depois a gente mostra. Isso. Então a gente escolheu essa espaguete da linha Ditaliani, mas as pessoas podem escolher outros tipos de massa da sua preferência, sim, né? Sim, a PM fica bom. Mas obviamente que sempre uma massa artesanal, né? Ela tem um sabor especial. Então a gente indica que use então os produtos aí da Ditaliani. Bom, então, Kellen, vamos começar? O que a gente vai começar? Tá, eu vou cortar o tomate então. Perfeito. Em cubinhos. Mas de serrinha ou tu prefere? Pode ser. Então eu já meio que tirei a semente dele, tá? Kellen, tu estava me falando, né, de tu ter aprendido, né, com a tua mãe, de família. Me fala um pouquinho assim, já que estamos falando de trajetória, o que te inspirou a ser advogada e por que tu escolheu essa área trabalhista? Me fala um pouquinho, né, sobre a tua trajetória profissional. Tá. Bom, eu terminei o 2º grau, estava um pouco em dúvida do que fazer, na verdade, né? Eu tinha a ideia de fazer medicina, né, quando menor, assim, né, sempre tive essa ideia, né, que seria médica, enfim. Quando eu terminei, então, o 2º grau, eu tinha 15 para 16 anos. Daí eu prestei vestibular na Federal para Medicina e na Católica para Direito, tá? Fiz ao contrário. E aí, acabei entrando no direito e eu disse, como eu era muito jovem, eu disse, eu vou tentar. Se eu não gostar, desisto e volto a fazer cursinho e aí tento vestibular para medicina. Mas daí eu me achei na faculdade de Direito. Eu acho que eu sempre tive facilidade de falar, de escrever, tanto na redação da Federal quanto da Católica, eu tirei uma ótima nota. Então, acabei que eu me achei ali no curso, tá? Bom, aí a faculdade era de 5 anos, me formei em 2001, bem jovem, com 21 anos já estava formada. E aí eu e mais 3 colegas abrimos um escritório na Santa Cruz, que até hoje ele existe e ele serviu, é muito legal isso, porque nós construímos aquele escritório e depois ele serviu para outros tantos jovens advogados que estavam começando as suas carreiras, né? Porque nós começamos, então, nós não éramos sócia, cada uma ajudou como podia, formando a sua sala, ali era uma casa, a gente tinha acho que 4 salas, né? O meu pai ajudou a pintar, era um fiador, o outro ajudou nas grades, enfim. Então montamos o escritório, eu, Janice, a Eunice e a Luciana. E ali nós começamos. E o início da advocacia, ele é, para quem não tem uma família, né? Para quem não vem de pais ou que tem alguém da família que seja já um advogado, é difícil, a gente tem que começar do zero, então tu parte meio que indicação mesmo, assim, né? E ali nós ficamos, eu fiquei ali por 2 anos. Aí a Janice, ela foi trabalhar com uma outra advogada na área previdenciária, porque realmente é isso que eu tô, né, que eu digo, assim, é muito difícil, tu tem que te especializar num nicho. Nesse meio tempo eu também engravidei, né? E o que tornou a minha... ficar ali no escritório um pouco mais difícil, porque eu ainda trabalhava com meu pai no meio turno, né? E aí nesse outro turno eu advogava ali. E eu também saí. Aí acabou que ficou neste escritório só a Eunice e a Luciane. Bom, aí eu tive o Gabriel, enfim, e aí em 2006 que eu efetivamente voltei para a advocacia. Aí participei de um processo seletivo de um outro escritório anterior
a esse, né? Passei nesse processo seletivo, mas eu efetivamente, vou te dizer, estava crua, não sabia nada, já tinha parado de advogar há uns 3 anos, né? E na área trabalhista só tinha a vivência mesmo da empresa do meu pai, que não tinha, em termos trabalhistas, não tinha nenhum problema. Então, acabei que aprendendo meio na marra, porque nesse escritório a gente tinha uma empresa que ela estava fechando, e estava com algumas dificuldades financeiras, então tiveram muitas reclamatórias trabalhistas, né? Então eu meio que me largaram ali e eu tive que aprender na marra. Teve dias de chegar a fazer 23 audiências. Nossa. De o juiz deslocar lá a unidade, a vara, para dentro dessa empresa para a gente poder fazer as audiências, porque era muita quantidade. Então eu fazia todas as defesas, fazia todas as audiências, recursos quando tinha. Então isso me deu muita cancha, como você disse, né? Porque a justiça do trabalho é uma justiça muito rápida, assim, a gente tem que ter o pensamento, o raciocínio de forma muito rápida. Então, realmente, esses anos que eu passei nesse escritório, eles me deram muita experiência nesse sentido, especialmente de audiência, tá? Então, eu aprendi fazendo mesmo, né? Na marra, assim, na marra. Bom, nesse escritório, daí eu fiquei de 2006 a 2010. Eu já estava meio cansada, eu não era sócia desse escritório, eu era associada, então tinha um salário fixo, e eu ficava pensando, meu Deus do céu, tanto trabalho, né? Isso aqui tem que servir para alguma coisa, né? E eu sempre pensava, não, Kelly, isso é para tu pra aprender, né? Para tu conseguir alçar teus voos maiores. Bom, então, na época nós tínhamos uma secretária no nosso escritório, ela disse, Kelly, então fazendo um processo seletivo num escritório que tá, assim, em ascensão, gosto muito deles e tal, quem sabe tu te inscreve. E aí eu me inscrevi para esse processo seletivo no escritório que eu tô hoje. E aí eu fui chamada para trabalhar ali. Então, em 2010, tá? Entrei como advogada associada. Na época, apesar de ter mais experiência, assim, estar mais tempo formada que os próprios sócios, entrei como júnior, mas em menos de 1 ano eu ascendi na carreira e cheguei ao último nível do plano de carreira ali do escritório. Bom, e aí então, 2014, teve uma cisão ali do escritório, e aí eu fui chamada para então integrar o corpo de sócios, tá? Eu acho que o direito, na verdade, eu não escolhi o direito do trabalho, ele que me escolheu, porque tanto para os caminhos foram levando para isso. Tá? E né, eu sempre brinco com as pessoas que hoje eu não sei fazer outra coisa que não isso. Bom, isso não é comigo, né? Posso te indicar, se aqui no escritório a gente não faz, eu tenho ótimos colegas também que a gente conhece do meio, então acabo indicando outras pessoas, ou que o escritório consegue fazer, né, nos outros ramificações ali, porque a gente atende todas as áreas praticamente. Kelly, depois de picar o tomate, então, daqui a pouco a gente segue falando um pouquinho mais da tua carreira. A gente tá aqui, claro, a gente tá pra fora, tem umas comidinhas, aí vem umas mosquinhas na volta, mas isso faz parte. Faz parte, né? Então não deem bola, não deem bola, que isso faz parte. Bom, então a gente picou o tomate, a gente não a Kelly. Qual o próximo passo? Agora eu vou picar o bacon. Um bacon? Como eu disse pra vocês, a gente pode utilizar qualquer item defumado, um chester, uma linguicinha calabresa, enfim, o ingrediente da preferência de vocês, tá? Mas eu acho importante sim que seja um item defumado, porque daí ele dá um gostinho especial para massa. A gente está começando a nossa receita aqui na parte de fora, mas depois a gente vai ali para a cozinha, porque vai precisar finalizar no fogão e no forno, né? Porque, como a gente falou, é uma massa de forno. Kelly, a gente teve então no sábado o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Como é que tu vê o papel da mulher na advocacia, assim? Fala um pouquinho da tua percepção sobre isso, assim. A mulher hoje, ela é protagonista, assim, né? Hoje a gente, no ambiente, assim, que eu convivo, assim, né? Hoje a mulher, ela tá, assim, advogadas mulheres, atuantes, né? Que levam essa causa do respeito, as prerrogativas das mulheres, né? No ambiente ali da advocacia. Não é fácil, né? Eu vou dizer assim, eu acho que eu nunca sofri, assim, um preconceito, né? Especialmente nesse meio que eu atuo, né? Sempre foi respeitada na tua carreira? Sim, sempre fui respeitada. Assim, olha, raras vezes, assim, que não foi me dado o direito de fala, por exemplo, num grupo, né? De homens, por exemplo, né?
Acho que... Mas isso a gente vai conquistando também, né? Acho que não de uma forma ostensiva, assim, mas acho que as pessoas vão te respeitando, né? Pelo teu jeito de conduzir as coisas. Que bom, né? Que as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço Exatamente. e mostrando competência Exatamente. no que Por exemplo, fazem. na Justiça do Trabalho, nós temos 4 varas, né? E nessas 4 varas distribuem-se, então, temos 3 juízas mulheres, tá? Sendo 2 titulares, né? Que é a doutora Ana Ilka e a doutora Cacilda. E depois a doutora Ana Carolina, que é substituta, né? Que substitui na segunda e na terceira vara, né? Todas mulheres também que eu admiro, né? Que são pessoas que eu adoro chegar numa sala de audiência e fazer as audiências com elas. Sempre fui tratada com muito respeito. E assim como pelos magistrados que atuam aqui, né? Que é o doutor Frederico, ali, o doutor Daniel Voltão, o doutor Edenilson. Então também são homens que sempre valorizaram ali o papel da mulher advogada. Nós também temos o nosso presidente da UAB aqui de Pelotas, o doutor Vitor Gastot, que é um entusiasta assim, da causa, que chamou as mulheres para fazer a composição ali de comissões da UAB, para presidir comissões, né? Temos a nossa vice-presidente, a doutora Luciane, também, que é uma pessoa maravilhosa, assim. Então, a mulher, no nosso cenário aqui de Pelotas, ela é bem valorizada e isso, respeitada, assim. Kelly, então a gente picou o bacon. Eu tô vendo que tá tudo em cubinhos, assim. Isso. Mas aí a tanto pessoa, faz. Tanto faz, né? E Tá. até porque eu não sou uma pessoa, eu vou trocar de faca. Não sou uma pessoa, assim, né, daquelas detalhistas, assim, que tem que ser tudo. Kelly, mas assim, quando a gente fala, por exemplo, em comida afetiva, o que te vem a lembrança, assim, uma comida que marca a tua vida? Bom, tem algumas comidas afetivas, né? Eu sempre falo que a Páscoa... Retornando, então. Então, a Páscoa é o que me traz, né, as memórias afetivas, assim, mais pulsantes, como vocês podem ver. Então, o meu pai, na semana que antecedia a Páscoa, ele já começava os preparativos do peixe, inclusive, que ele mesmo pescava, né? Então, tinha traíra frita, era bolinho de peixe, né? Aquelas saladas com peixe desfiado, enfim, e toda a família se reunia, né? Os meus tios, os meus primos, e a gente tinha uma família, por parte do meu pai, muito grande, né? E depois vieram os agregados também, então era uma celebração, assim. Então, Sexta-feira Santa era sempre na nossa casa, né? Então, o pai que preparava tudo. Todo o banquete lá. E esses pratos, assim, pra ti ficam na lembrança como, né, como afetivos, mas tu reproduz eles ou tu prefere ficar só com aquela a não ser o camarão, que às vezes eu faço, assim, e também não era o que o meu pai mais fazia, porque realmente o meu pai fazia mais o peixe em si, né, o peixe frito, a traíra, e esses bolinhos de peixe. Isso eu nunca reproduzi, né, não tenho essa habilidade de fazer o peixe, assim. E aí depois, sim, no domingo de Páscoa, nós íamos todos para fora, né, lá pra chácara, aí fazia o churrasco, enfim. Então, era um grande evento, né? Então, era uma grande celebração, assim. Meu pai e a minha mãe, né, a minha mãe também tinha essa questão muito do presentear. Então, eu lembro que era isso, depois a minha prima, né, a Letícia, sempre lembra, assim, daquelas Páscoas muito fartas, assim, né? Muito chocolate, a gente tinha uma conhecida que preparava os chocolates para nós, então era muito legal, eram os primos, os tios, todos reunidos, e isso, né, a gente, óbvio, né, sente falta. Então, para mim, a Páscoa, ela é mais, ela me traz essa memória muito mais presente do que o Natal. Então, para mim, é uma data que é complexa. Que é uma data afetiva, né? Então, traz memórias de comidas afetivas e tudo agregado, né? Exatamente. Só vou terminar aqui, então. Essa pergunta depois sempre emociona as pessoas, né? Exatamente. Porque tu vai lá e tu fica pensando, te resgata, mas por isso que eu gosto de perguntar, porque é algo que sai naturalmente, naturalmente, né? Então, assim, da minha mãe também eu não consigo lembrar, assim, um prato das coisas diferentes, né? Como meu pai tinha essa questão da pescaria, né? E de caça também, né? A minha mãe também fazia uma perdiz na panela de ferro também, que era uma coisa que a gente fazia muito em casa no inverno, assim, quando meu pai saía para
para fazer as caçadas dele, né? Muito embora isso não seja legal, gente. Então, é só... Naquela época era mais comum, tá? Enfim, né? Esse fato de receber, gostar, de agradar as pessoas vem muito disso também. Sim, da minha mãe e do meu pai. Por exemplo, lá em casa, né, como meu pai tinha empresa, então sempre teve bastante funcionários, assim. Então a nossa casa era em cima da empresa, assim, embaixo, né, era a empresa do meu pai, depois tinha um outro depósito no outro lado da rua. Mas a minha mãe, por exemplo, aqueles funcionários que não conseguiam voltar para casa ou que não... A minha mãe sempre deu um prato de comida. Sim, era uma característica dela, assim. Então, minha mãe tinha afilhados, são incontáveis. Não sei nem dizer para vocês quantos afilhados ela tinha. Né? Então, eram pessoas que gostavam de ter a casa cheia. Meu pai, festa de aniversário. Tudo era motivo para estar reunindo todo mundo. Então, nos aniversários dele, ia lá para fora, era aquele sopão, depois o churrasco, depois o café. Enfim, então, realmente, eu acho que isso vem um pouco não, totalmente dele. É coisa de alemão? Bem coisa de alemão, assim. Muita comida, muita comida. Kellen, Tá, e agora, então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, então, a frigideira, tá? Tá. E aí nós vamos colocar a manteiga aqui, né? A manteiga é essa aí. Tá. A manteiga, que pode ser assim, né, essa aqui já tá derretida, né? Por causa do calor, um pouquinho do calor. Aí depois vocês podem colocar ali um pouquinho de azeite de oliva, que eu vou colocar ali no lugar, na hora, tá? E aí nós vamos fritar a cebola e depois nós vamos colocar os outros ingredientes e depois fazer a mistura. Aí depois na hora de fazer a mistura... Vamos levar tudo ali pra cozinha então e a gente finaliza... Isto. Tá, vamos pra lá então. Estamos aqui então, né, Kellen, na parte da cozinha da casa. Sim. Me fala o que estás aprontando por aí. Tá. Então agora eu coloquei então uma colher de manteiga e umas 2 de azeite de oliva, tá? Aí eu vou fritar a cebola, dar uma fritadinha na cebola, deixar ela dar uma boa douradinha assim, pra ela largar o gosto aqui nesse molhinho. Tá? O forno já tá pré-aquecendo. O forno já tá pré-aquecendo, a água da massa também eu tô ali fervendo. E aqui a gente vai deixar fritando a cebola para depois a gente colocar o bacon aqui, tá? Kellen, eu falei na abertura do nosso programa que a gente gosta muito de vir em família para essa casa aqui, porque ela tem um cenário aqui, a gente tá na cozinha, mas olhem, gente, cenário maravilhoso, o dia tá lindo por aqui. Então, é bom também passar dias, né, de tranquilidade, casas assim para fora. Pelotas tem um potencial incrível, né, de casas do interior. Sim. E aí, para quem quer fugir um pouquinho do tumulto, assim, até da praia, porque a gente às vezes também cansa desse calor e vir para um ambiente, assim, rodeado de natureza, de árvores, que a gente possa respirar um ar puro, né, se conectar com a natureza, é legal. Então, a cebola agora tá dando começando a dourar, então eu já vou acrescer o bacon, né, para ele também largar esse gostinho aqui na nossa base desse molho. Então, vamos fritar aqui, então, o bacon. Então, agora eu vou acrescer aqui o pimentão. Pode ser outro, a gente tá usando vermelho, pode ser o da preferência? O da preferência. Eu sempre, para determinados tipos de prato, eu dou preferência ou para o vermelho ou para o amarelo, que eu acho que eles são mais digestivos do que o verde, né? Não é todo mundo que gosta do pimentão verde. Então, eu dou preferência para esses, assim. Até para dar um coloridinho, assim, o amarelo também fica bem legal. Mas como a gente já tem milho na receita, que vai também dar esse colorido, então a gente tá usando aqui o vermelho. Bom, agora coloquei o pimentão, nós vamos acrescer, então, o requeijão. Que aí para essa receita que nós usamos um copinho de requeijão, tá? E aí nós vamos dar uma misturada para ele meio que se incorporar aqui. E agora a gente vem com a maionese. É uma receita forte, mas depois não fica assim, não fica
não fica o gosto presente da maionese, tá? Não se preocupem. E também, se não quiserem usar a maionese, de repente substituir a maionese, por exemplo, por um creme de leite, também pode ser, tá? Mas a receita original é então com a maionese. Então agora a gente vai cozinhá-la um pouquinho aqui, para ela ficar incorporadinha, para depois a gente misturar na nossa massa, tá? Então agora eu já vou desligar. Colocamos a água para ferver com um fiozinho de azeite e sal. Pegamos então a massa fresca espaguete de Italiani, tá? E aí nós vamos dar um susto nela, porque como ela já é pré-cozida, talvez a gente não precise nem usar os 3 minutos aqui indicados na receita, tá? Então porque como ela vai no forno, né? E a gente sabe que a massa acaba também cozinhando depois, né? Ela fica ali se auto-cozinhando, como diríamos, né? Então nós vamos colocar aqui. Como eu disse, eu não usei os 3 minutos ali que está indicado na receita, porque como ela já é uma massa pré-pronta, não tem necessidade de a gente deixar tanto tempo, até porque ela vai no forno, né? Então agora a gente vai misturar os outros ingredientes. Vamos ver aqui. Vou colocar então o milho. O tomate picadinho, que também eu sempre acho que o tomate ele dá um frescor assim para massa, é muito bom. Ele cru assim, né, cortadinho em cubinhos. E aí agora a gente vem com esse molho aqui, a gente vai misturando na massa. Então, depois de misturado ali esse molho e os ingredientes, eu venho com o queijo escamado para colocar a massa, então, para gratinar. A gente já deixou o forno pré-aquecido. Então, aqui tem umas 150 gramas de queijo escamado, tá? Que depois vocês podem misturar agora, até para não ficar mexendo muito na massa e ela não grudar. Eu coloquei por cima, mas depois que vai no forno, se vocês quiserem dar uma mexidinha, porque aí também o molho vai se soltando mais, tá? E aí agora é deixar só o tempo do queijo derreter. Prato lindo, colorido, massa de Italiani feita no forno. Rapidinho, né, Kellen? Bem rápido, bem Só rápido. o tempo do queijo derreter assim. Ali, né, dar uma gratinadinha. Vamos experimentar? Então vamos lá. O sal tu colocou só na massa ali na hora, isso, na água da massa. Daí se tu pode usar uma manteiga com sal ou sem, né, ou sem sal. Né? E aí tu vai, até porque todos os ingredientes, por exemplo, o bacon tem sal, né? Essa manteiga que nós usamos tinha um pouco de sal, então o queijo tem sal, então para não passar do ponto, né? A gente colocou uma pimentinha também, né? Isso. E aí também se quiser molhar com azeite, enfim. Sim. Que delícia. Vou pegar mais um pedacinho agora, pegar o bacon aqui para experimentar como é que fica com o bacon. É difícil comer massa assim, né? Não tem muito talento para massa. Ficou uma delícia. Eu já tinha comido a massa de forno da Kelly, mas hoje foi um pouquinho diferente. Alguns ingredientes que não tinham na outra vez, então foi como se fosse uma novidade. Adorei. Exatamente. Obrigada, Kellen, por ter participado. A gente com certeza vai continuar comendo agora, mas a gente já vai se despedir. Mas antes, vou pedir para vocês nos seguirem aqui no nosso canal, curtir o nosso vídeo,
compartilhar com os amigos. Sigam a gente também no nosso Instagram do Sabores e Histórias. Kellen, vou deixar um espacinho para tu passar as tuas redes, né? Se alguém quiser saber mais do teu trabalho ou até mesmo te procurar, se tu quiser passar o teu perfil, enfim. O meu perfil do Instagram é Kellen Now, né? Kellen OW. Daí podem me seguir por lá, né? A gente tá, às vezes, compartilhando o dia a dia de trabalho, enfim, dando algumas informações, né? Então pode seguir lá no meu perfil no Instagram, que é Kellen Now. Obrigada, Kellen. Mais uma vez, adorei ter feito esse programa junto contigo nesse lugar tão lindo, tão especial. A gente também agradece a Hospedaria Remanso, né? Que é um lugar que a gente vem com frequência aqui. Comuniquei o pessoal da casa que a gente ia gravar, eles adoraram, né? E o lugar é tão lindo, maravilhoso. Dá sempre vontade mesmo de estar compartilhando essas belas imagens com vocês também. A gente se vê sempre nas quartas-feiras às 8 da noite. Muito obrigada por vocês terem acompanhado até o fim. Tenho certeza que vocês gostaram muito do papo de hoje, de conhecer um pouquinho mais a Kellen. E também vão reproduzir essa receita e vai ficar deliciosa. Tenho certeza que vocês vão adorar também essa receita. Obrigada, Kellen, mais uma vez. E obrigada a vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau.